desastroso, né, do Fortaleza. Assim, nada deu certo. O Fortaleza ficou meio que irreconhecível, não conseguiu se impor diante do Botafogo, jogou muito mal e desperdiçou chance de pelo menos tentar dar uma equilibrada, né, sair com pelo menos um ponto dentro de casa. Deu uma freada nessa campanha de retorno do Fortaleza, que estava brilhante, e agora vai ter que passar um tempinho aí para se readaptar e pensar nos próximos jogos, né? Minhoca, vai lá, que é tua. É isso, pois é. Pois é, né? O Fortaleza tinha uma expectativa altíssima para esse jogo, né? 5 vitórias seguidas, ia ter presença, e como teve a presença, né? Mais de 50 mil pessoas hoje na Arena Castelão, então o estádio estava repleto de torcedores, entusiasmado com a possibilidade do time emendar a 6ª vitória seguida, praticamente mudar o seu patamar de fato do campeonato, né? Porque uma vitória hoje faria o Fortaleza entrar já numa disputa, até quem sabe, de uma pré-Libertadores. Porém, digamos que o Fortaleza só imaginou, né? De uma certa maneira. Na execução, acho que ficou com a cabeça em outro lugar, não estava na partida, né? Porque eu tinha comentado na sexta-feira, na Rádio Povo, né, onde eu trabalho, no Esportes do Povo, eu até cheguei a falar, olha, favoritismos à parte, Flamengo e Fortaleza vão ser os favoritos do final de semana. Favoritismo não ganha jogo, nunca ganhou jogo. Na verdade, favoritismo é uma ideia inicial de como você vai para a partida, mas da maneira como o favorito entra em campo e de como aquele não favorito se comporta em campo, diz muito. E eu acho que na partida de hoje, os primeiros minutos já mostrou isso, que tinha uma equipe muito mais atenta, inteligente e sabendo o que fazer em campo do que uma outra equipe que no caso era o Fortaleza. A ideia inicial do Vojvoda, ele até sacou o Ronald, que jogava ali com 3 volantes, com o Ronald caindo mais pelo lado direito, e ele veio com uma formação que eu e o Luca, a gente falou sobre isso, foi o mesmo quarteto do jogo do Cuiabá. Naquele jogo, o Fortaleza não jogou bem. Na época, o Moisés caiu mais pelo lado direito e o Romarinho pela esquerda, com Galhardo e Robson à frente. E naquele jogo a gente falou que a vitória era o mais importante. Esse era o ponto principal. Vencer aquele jogo era o mais importante. O desempenho não foi tão bom. Então, quando eu vi a escalação inicial, me preocupou ele fazer essa formação com esses 4 jogadores ofensivos. Acho até, e eu tinha falado também isso lá na Rádio Povo, que ele poderia se desfazer de um dos volantes para colocar um jogador com característica mais ofensiva. Mas eu não acho que o Romarinho era essa peça. Eu queria ter visto um jogador mais construtor, um jogador que pudesse preencher o meio de campo, mas que desse mais qualidade de passe, de construção. Algo que o Fortaleza acabou não tendo com a escolha do Romarinho. E um outro ponto se ele vai sacar um dos volantes, eu acho que o Zé Wellison era o mais ideal para essa troca do que o Ronald, por exemplo. O Ronald era um jogador que vinha apresentando melhor regularidade. E eu acho que esse foi, digamos, o pontapé inicial de um problema que teve dentro de campo. Mas, para mim, o primordial que hoje foi determinante para o Fortaleza jogar tão mal. Aliás, o Fortaleza eu acho que jogava tão mal desde o jogo contra o Estudiantes. Porque até o jogo contra o Santos, a derrota para o Bragantino, teve coisas boas ali, mas desastroso como foi hoje, eu acho que a última vez realmente tinha sido contra o Estudiantes, que foi um time totalmente letárgico, né, naquela noite lá na Argentina. Mas nessa partida, eu senti um Fortaleza sem ímpeto, Juliana. Eu vi um Fortaleza até com muita, sabe, sem espírito de luta. Logo nos primeiros minutos, o Botafogo começou a controlar. Aliás, com 16 segundos, o jogo poderia até ter mudado a situação, né? Fortaleza faz até uma jogada ensaiada, batida ali no pontapé inicial, em que o Romarinho, que foi a escolha do Vojvoda, costumariamente não é um jogador goleador, perde um gol inacreditável. Ele pega uma bola na pequena área e coloca por cima do gol, perdendo ali uma chance muito clara, logo de cara. E aí, para quem é mais pessimista, né, muita gente diz, esse lance especificamente gerou todo o problema depois. Claro que é tudo na base do si. Mas o que a gente viu depois desse gol perdido pelo Romarinho foi praticamente boa parte dos primeiros minutos um Botafogo atacando muito pelo lado esquerdo. E aí, eu acho que já foi um problema. O lado direito com o Brits, que estava sendo uma solução, não estava passando confiança. E o primeiro gol do Botafogo é exatamente numa falha do Brits. O Brits perde uma disputa ali, de maneira até displicente, eu achei.
o jogador do Botafogo entra na área, uma jogada que rola para trás, e aí praticamente faz o gol ali no 18º minuto do primeiro tempo. No caso, o goleiro Fernando Miguel aí chegou à marca de 648 minutos sem tomar gol, e aí muita gente até falou a terceira melhor marca. Na verdade, ele tinha 777 minutos contando com o Atlético Goianiense. Eu fiz essa conta. Sim, não, mas falando... Com o Fortaleza era 640. Mas a gente contar exatamente os jogos contra o Atlético Goianiense da temporada passada é até mais minutos. Mas é só para explicar um contexto, porque muita gente passou uma informação errada, né, do Rodolfo Rodrigues, que é um cara que trabalha com muitos dados, e passa muita informação errada. E o perfil oficial da Série A publicou essa informação errada. Várias mídias também publicaram essa informação errada. E aí muita gente acabou divulgando uma informação que era equivocada, e outra até conferi. O Marcelo Groi do Grêmio já tinha mais minutos, o próprio Fernando Praz com o Vasco 2012 tinha mais minutos do que a lista que o Rodolfo Rodrigues tinha passado, mas só a título mesmo de curiosidade, nada que indicasse ali o que foi a partida. Porque antes desse gol especificamente do Botafogo, o Fortaleza já estava pecando muito defensivamente, muito defensivamente. O Fernando Miguel já teve que aparecer pelo menos em 2 momentos antes daquele gol. Então, muita bola aérea, jogadas de escanteio, né, que o Botafogo foi tendo. A defesa do Fortaleza mal conseguiu tirar, se foi 1 ou 2 lances, foi muito. Então, o Tite com dificuldade de subir. Aliás, o segundo gol é em cima do Tite, sem subir, que já tinha sido um problema contra o São Paulo, e eu tinha mencionado aqui. O Tite tem essa dificuldade do jogo aéreo, é um problema recorrente dele. E o sistema defensivo, de uma maneira geral, não estava encaixado. O Zé Wellison com muita dificuldade, ele próprio, na jogada do primeiro gol, ele demora a chegar em cima do jogador que chega finalizando. Então, assim, em termos de sistema defensivo, Fortaleza estava muito mal. O primeiro tempo todo foi do Botafogo. O Botafogo fez 2-0, mas poderia ter feito muito mais se não é Fernando Miguel, sendo ali primordial para não evitar mais gols que a equipe do Botafogo foi tendo, jogadas aéreas sempre prevalecendo com o time do Botafogo. E o Fortaleza com muita dificuldade, né? Zé Wellison sem jogar bem, o próprio Romarinho, o próprio Moisés. Aliás, de uma maneira geral, o time por completo, eu acho que no primeiro tempo, com exceção de Fernando Miguel, eu acho que o time todo não conseguiu encontrar em campo. Então, o primeiro tempo muito ruim do Fortaleza, como há muito tempo a gente não via. E aí uma coisa, né, que quando sai o segundo gol, aí o torcedor que estava na Arena Castelão ficou preocupado em não crer o que estava acontecendo, porque a perspectiva do torcedor era de ver um time jogando para cima, um time conseguindo prevalecer. Quando volta para o segundo tempo, o Vojvoda, que não costuma fazer, mas tinha que fazer, ele saca o Zé Wellison e saca o Romarinho, jogadores que não estavam bem, para colocar exatamente o Pedro Rocha e também o Hércules. Não mudava muito na estrutura. Ele até pensava lá numa característica de um jogador que pudesse finalizar de fora da área, um jogador de velocista que pudesse acrescentar, mas a gente não viu Fortaleza no começo do segundo tempo também com tanto ímpeto. Claro, o Botafogo retraiu, Fortaleza ficou mais com a bola e teve, mesmo sem ter sido uma jogada tão criada, numa zona morta ali, o lateral direito, né, que era um zagueiro improvisado do Botafogo, faz uma falta, assim, bem desnecessária para o Botafogo, mas para o Fortaleza acabou sendo muito boa, quer dizer, boa entre aspas, né? Porque se tivesse convertido o pênalti, poderia ter sido muito boa. Pênalti em cima do Galhardo, Robson foi pegar para bater, e aí eu já pensei, cara, o Robson não tá bem, não tá jogando nada bem, e aí ele vai bater esse pênalti. Ele precisa converter, porque se ele não converte, a torcida já vai ficar irritada, porque ele é um jogador que comete muitas falhas durante o jogo. Ele perde a penalidade e aí praticamente, né, minutos depois sai a jogada do terceiro gol. Aliás, belo gol do Botafogo, chute na entrada da área, a marcação do Fortaleza deu uma certa liberdade e aí com aquele 3-0 a situação ficava muito mais complicada, que foi o que aconteceu. Então, o Vojvoda ainda fez ali, colocando Otero, colocando o Romero, sai até um gol do Fortaleza numa jogada do Galhardo para o Moisés ali fazer o gol do Fortaleza, o gol que descontou, aliás, um gol até importante, porque com o 3-0 o Fortaleza estava perdendo a colocação para o Botafogo. Esse gol do Moisés colocou o Fortaleza ainda à frente da equipe carioca. Então, no geral, Juliana, foi uma partida abaixo da equipe. Uma partida que há muito tempo a gente não via. E eu acho que se deve muito à maneira como foi pensado o time, mas principalmente, como eu estava destacando, a postura em campo. Fortaleza não teve espírito para lutar pela bola, de se posicionar, de se defender, de respeitar o Botafogo. Eu senti o Fortaleza muito acomodado, achando que as coisas viriam
de maneira muito tranquila, que era algo que eu e o Luca a gente falava desde a época lá do começo da temporada, o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, e eu senti um pouco isso do Fortaleza. Um certo relaxamento, como se as coisas fossem fluir naturalmente, como se o Botafogo não fosse imprimir nenhum tipo de dificuldade, e o Botafogo foi bem merecedor desse resultado. Luca Laprovita, era a sua vez de brilhar, meu amigo. O que você viu? O que você acha desse jogo que foi absolutamente anormal do Fortaleza agora nesse retorno do Campeonato Brasileiro? Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Para falar a verdade, né? Eu não vejo com tanta normalidade a derrota de hoje, sabe, Ju? Eu não vejo com tanta surpresa. O Fortaleza ele vem, né? Ele vinha de uma sequência de 5 jogos. E semana passada foi um jogo que o Fortaleza não jogou bem. Ele venceu o São Paulo, mas não jogou bem. Falei aqui na live, o Fortaleza não jogou bem, mas venceu um dia muito inspirado do Fernando Miguel. Deu certo, o importante era vencer fora de casa, um resultado difícil contra o São Paulo. E o Fortaleza teve 7 dias para se preparar. O Fortaleza, nesses 7 dias, tiveram 3 noites de autógrafos. Nesses 7 dias, teve camisa nova sendo lançada, torcedor apoiando, fazendo parcial todo dia, brincadeira, torcedor curtindo o momento, mais do que justo. Depois de 5 vitórias seguidas, igualando um recorde nos pontos corridos que pertenceu ao Náutico, né, de 2007. Um recorde aí de 15 anos e quebrando uma façanha pessoal do próprio clube. Porém, né, esse tipo de situação ele não pode deixar arquibancada e vir para dentro de campo. Esse problema de confiança, de esse excesso de confiança do Fortaleza, que já existiu em vários momentos, e a gente, no próprio Campeonato Brasileiro, lá no começo, a gente falou sobre isso, que isso acontecia em alguns momentos, que parecia que o Fortaleza ia ganhar a qualquer momento, ia fazer gol a qualquer momento. Ele voltou a aparecer hoje. O grande segredo do Fortaleza nos últimos 5 jogos foi que o Fortaleza sabia que ele tinha um papel a fazer, que ele não ia ganhar a qualquer momento. Né? Ele tinha um papel a fazer, ele tinha que lutar 90 minutos, e eu não sei o que aconteceu nesses últimos 7 dias que isso mudou. Não sei se foram as noites de autógrafos, não sei se foi só a mudança técnica. Eu concordo com o Minhoca, eu acho que eu não teria mudado tecnicamente o time, não teria colocado esse quarto atacante, ou se fosse para mudar, colocasse um jogador de maior cobertura. Com 10 minutos de jogo, estava claro que o Botafogo tinha tomado o meio campo. Com 10 minutos de jogo, o Botafogo tinha tomado o meio campo do Fortaleza. O Fortaleza já não conseguia sair. E o Fortaleza teve a chance com 15 segundos de ter o jogo na sua mão, de fazer 1-0 e só matar o Botafogo no contra-ataque. Teve isso em 15 segundos. Mas com 10 minutos de jogo, o Botafogo, o Luiz Castro, ele provavelmente assistiu os jogos do Fortaleza. Ele espelhou o Fortaleza nesse meio campo, povoou o meio campo, que era uma coisa que o Fortaleza vinha fazendo e largou de mão hoje, e o Fortaleza não conseguia sair. O Fortaleza não conseguia fazer a dobra que ele queria pelas laterais. Faltava passe, faltava qualidade e, mais importante, faltava força física para isso. A entrada do Zé Wellison, a permanência do Zé Wellison, que não vem bem, novamente vou colocando aqui, o Zé Wellison não vem bem desde que voltou de lesão. Eu acho que ele foi a pior opção de todos os que o Fortaleza tinha para jogar, até os que não estão sendo usados, né? Exemplo do Felipe, que está afastado. Eu não sei como é que se afasta um jogador que tem quase 300 jogos e é um dos maiores campeões da história do clube, sendo titular em tudo que o time já ganhou de importante nos últimos 5 anos, 6 anos. Eu não entendo isso, né? Mas o Zé Wellison, na minha opinião, não tinha por que a manutenção do Zé Wellison no time titular, tendo o Ronald de opção, tendo o Hércules de opção, tendo o Felipe afastado. Não existe para mim. Mas foi, né? Isso. E o Fortaleza claramente sentiu isso. Não conseguia transicionar pelas pontas. Brits muito sozinho na ponta esquerda, toda hora sendo agredido por Marçal e Jefinho. O gol me parecia questão de tempo. Uma falha que começa com o Romarinho na saída de bola, perde a bola, deixa a defesa em mau sinal. Uma bola que o Benevenuto também não acompanha bem. O Brits
perde uma dividida. Zé Wellison não acompanha também o Eduardo, o Tite não vem fechar. Eu acho até que o próprio Fernando Miguel, que vai estar no meu top 3, poderia defender aquela bola. Acho que a bola foi muito no centro, mas acontece, né? Não foi a falha, foi só uma bola que talvez um pouco mais concentrada ele tivesse pego, mas não colocaria como falha. E aí o Fortaleza não entrou mais no jogo. O Fortaleza morreu daí. E mesmo com 2-0 no primeiro tempo, e olha que o Fernando Miguel fez 2 ou 3 defesas bem importantes, ele muda, tira o Zé Wellison e o Romarinho, que vem mal, bota o Pedro Rocha, bota o Hércules, mas ele não muda a estrutura do jogo. O Fortaleza, ele também não vem bem no segundo tempo. Ele acha um pênalti com o Galhardo, mas até ali o Botafogo era melhor. O Botafogo ainda controlava a partida, o Botafogo tinha um domínio do jogo. E o Botafogo já tinha tido a primeira oportunidade no segundo tempo, enquanto o Fortaleza não tinha feito basicamente nada. E nesse momento do pênalti, que era o momento que o Fortaleza tinha para retomar o jogo, veio uma escolha técnica muito questionável, que é do Robson bater pênalti. Tu tem um Galhardo que bate pênalti, e bate com maestria pênalti, e o Robson, que é um jogador que, mesmo em condições normais, não é um bom finalizador, que nunca foi batedor de pênalti, que nunca foi cobrador oficial em time nenhum que ele jogou na vida, e o Robson já é um cara de 31 anos, para bater um pênalti em cima do Gatito. O Gatito é um goleiro experiente, titular de seleção paraguaia há 10 anos, um dos goleiros com melhor números e eficiência em todo o mundo em cobrança de pênaltis. O Fortaleza coloca o Robson. O Robson bate mal, 2-0, e o Fortaleza continua mal, perde assim, podia dar aquele ímpeto do empate talvez, mas o Botafogo volta a dominar o jogo. E o Vojvoda só tenta fazer uma coisa para mudar quando leva o terceiro gol. Ou seja, ele esperou o Fortaleza estar perdendo de 3-0 em casa para fazer uma mudança tática. Ele não volta para o 4-4-2, ele não faz esse esquema, ele vai para um 3-4-3, onde Hércules e Juninho. Eu acho que quando estava o 3-4-3 com Hércules, Benevenuto e Brits, o Fortaleza tinha muito mais ímpeto depois que ele mudou. Quando ele volta o Brits para a direita, o Benevenuto vem e o Juninho Capixaba vem ser o terceiro homem de defesa. Eu acho que o Fortaleza perdeu muito com isso. E a sugestão que fez mais efeito foi a entrada, foi quando ele muda nesse 3-4-3, né? Não foi nem a substituição, foi a mudança do time. Que o Galhardo estava um pouco mais ali no meio, né? Ele faz tipo um losango, e o Galhardo fica trocando com o Moisés, e daí que sai o primeiro gol do Fortaleza. E rapidamente o Luiz Castro percebe isso, né? Que o Fortaleza faz o gol, tem uma ou duas oportunidades, ele percebe e abaixa a linha do Botafogo, entra o Canu, traz o Piazon para segurar a bola no meio campo e joga no contragolpe do Fortaleza. E ele matou o Fortaleza aí. O Luiz Castro pegou o Vojvoda hoje, colocou dentro do pacotinho e colocou dentro do bolso. Foi um jogo de um jogo que Fortaleza, na minha opinião, a gente pode olhar as estatísticas aqui, tem gente olhando as estatísticas dizendo, foi um jogo até equilibrado. Não acho que foi equilibrado. Acho que o Fortaleza talvez merecesse ter perdido até demais hoje. Isso não quer dizer que tá tudo errado, isso não quer dizer que tudo tá péssimo. Não, mas o Fortaleza toma uma lição que ele vem sendo demonstrado para ele de algumas formas e várias vezes na temporada, que ele não pode relaxar dentro de campo, ele não pode relaxar no campeonato. Porque essa semana já se falava de Libertadores, já se falava de coisa mais rápida. Cara, são 5 pontos do Fortaleza pro Z4. Não dá para deixar de olhar para trás. Não dá. E eu ficava olhando muitos influencers da torcida do Fortaleza e pessoas ligadas ao clube, falando de pré-libertadores, e eu ficava assim, pô, cara, beleza, a gente tem 5 vitórias para o jogo contra o Botafogo, que é um time que está em má fase, que é um time que está em crise técnica, estava em crise administrativa, está um clima péssimo no Rio de Janeiro, mas ainda não é um time perigoso. E com a estreia do Tiquinho Soares, que jogou muito bem hoje, o Tiquinho Soares jogou demais hoje. Então, e eu pensava assim, beleza, ganhando o Botafogo, mas depois de uma sequência que a gente já falou semana passada, difícil de 5 jogos. Uma sequência que a Fortaleza pega Fluminense e Juventude fora, volta para pegar o Flamengo sem competição internacional, a Copa do Brasil no meio de semana, em casa, e depois viaja de novo para pegar Goiás e Atlético Paranaense, também sem pensar em competições paralelas. Ou seja, Fortaleza terá uma sequência muito
muito difícil de 5 jogos, onde 4 são fora. Onde o Fortaleza vai viajar e daqui a pouco vão ter 2 jogos na semana de novo. No meio dessa sequência. Então o Fortaleza, ele era um jogo que ele podia até não vencer hoje, mas ele podia ter pelo menos empatado hoje. Porque ele não só... eu não estou nem pensando assim na questão de estar lá olhar para a Libertadores, mas ele podia ter ganho em algumas posições, aberto 8 pontos na zona de rebaixamento, mas ele não só fez isso, como ele retrouxe um time que estava lá atrás. O Botafogo, em alguns momentos da partida, tinha passado o Fortaleza na tabela. Ou seja, o Fortaleza ele não só perdeu, ele trouxe de volta um time que estava debaixo dele. E para mim, isso foi o pior de tudo.